Damos as boas-vindas a você que nos sintoniza pela TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós estamos tendo a alegria de receber novamente Gilvanise Balbino Pereira, essa nossa querida médium, que traz para nós hoje o livro Um Amanhecer para Recomeçar, ditado pelo espírito Saul. Bom, é uma alegria, né? Só posso dizer isso para você, né, Gilvanise? Não, os nossos reencontros são sempre banhados disso, de felicidade, eu acho que é o termo, né? Muito bom. Eu agradeço muito o seu convite e retornar aqui com uma obra nova, um livro novo. Isso, muito bom. Também um romance, também um romance. forma de romance. Ele é mais atual, é isso? Isso. A gente poderia dizer isso ou não ainda? Sim, na verdade ele foi um trabalho novo, né? Saul é um espírito que vem com um propósito de olhar para a atualidade, né? Diferente um pouco dos outros livros que a gente falava muito de história, resgatando a história. Saul vem com uma outra missão, né? O livro Um Amanhecer para Recomeçar foi um grande desafio também, porque foi olhar a atualidade, os problemas da atualidade, de relacionamento, traição, influências espirituais, comportamentos e a importância mágica que Saul traz, que é justamente o Evangelho no Lar. Verdade, isso é extraordinário, né? Uma coisa que, não sei nem se eu deveria falar, mas eu vou falar, né? Eu estava até conversando a respeito disso fora aqui do estúdio, né? Que eu tenho uma curiosidade de saber como as pessoas, o que eu ouço, né? Ou, por exemplo, o espírito que dita o livro. Então, que na verdade é um exercício bom. Quando eu estou lendo o livro, eu fico imaginando como é o espírito que ditou o livro. Na verdade, eu não consigo saber, porque eu não tenho a mediunidade de evidência. Mas, ao mesmo tempo, eu me ligo a ele. Ele sabe quem eu sou, ele se liga comigo porque eu penso nele. Então, é interessante isso. E as sensações, eu acho que é interessante de você também analisar as sensações que isso te passa, sabe? Eu acho que as pessoas poderiam aproveitar mais a leitura através dessas sensações, né? De buscar a sintonia com quem escreveu, porque o pensamento vai onde você quer, não é? Ele é infinito. E essa analogia que você fez, né, do pensamento com o espírito que grafa, né, o autor espiritual, ele é um ser, né? Isso. Ele é um ser, ele não é criado pela imagem, pela fantasia do médium que senta, como um trabalho como esse. Como é Saul, né? Isso. Quem é esse homem que está atrás de um livro, de uma página? Então, o leitor, quando pega um livro psicografado, um livro espírita, cada página, o conjunto de palavras, ela vai se compondo com a sua forma mais especial, porque é a maneira do espírito se impregnar naquelas páginas, o seu ser, o seu sentimento, e deixar na página para que quando o leitor ele deslize os olhos sobre aquelas palavras ali, sinta ele presente. Ele tem que bater no coração das pessoas, cada um da sua forma, naquele conjunto, na sua estrutura de páginas, na sua estrutura de parágrafos, na sua forma nova de escrever. Então, Saul, ele é aquele médico carinhoso, né, que você tem de infância, aquele que vai olhar para você, medir sua temperatura, pôr a mão na sua testa, dar um beijo na sua testa. Ou simplesmente surgir na sua frente, né? Ele surge na sua frente do nada e te traz aquele remedinho, fala assim, olha, toma este remédio que vai curar a sua dor. Só que como ele não pode mais trazer os remédios que ele trazia do passado, o que ele fez? Ele escolheu as palavras, as páginas, o livro, para que as pessoas possam sentir que ele é presente. É verdade. É uma história, conta a história, né, de uma família, vamos dizer assim, né, de famílias, né, que tem religiões diferentes. Né? Sim. Que já começa aí o grande conflito, né? São famílias que se misturam e que não se aceitam, né? Não se aceitam nesse sentido de religião diferente e começa aí uma luta, né? Pela convivência.
E que hoje, se nós olharmos, é realmente difícil você conviver, né? E quando nós falamos de religião, Saul ele foi muito feliz quando ele trouxe esse livro, porque ele traz os cristãos e as pessoas que não creem no Cristo, né? Para a gente não falar de religiões alheias aqui. E como que você convive com esse conflito? O conflito de uma fé, o conflito de interesses financeiros, a dificuldade de você viver com um filho que é completamente diferente de tudo que você sonhou. Porque qual é a mãe e o pai que não tem um filho e que sonha tudo de melhor para ele? A universidade, a namorada ou o namorado, o casamento feliz. Só que essa história, ela traz um amanhecer para recomeçar, ela traz a história de um filho com as suas limitações. Saul aborda a dificuldade de você conviver com uma pessoa que tem um transtorno obsessivo, né? O medo de sair para fora. Quantas pessoas, talvez, que estão aqui nos ouvindo hoje, têm uma situação familiar semelhante? Que têm a fobia de abrir a porta e pisar na rua. E saber que isso, da clínica médica, hoje, é possível também o Espiritismo ajudar de uma forma absoluta e amenizar muito e trazer muito esclarecimento para algumas situações desses tipos de transtornos. E a gente vê, né, a criança que ouve vozes, então que a gente vê a mediunidade, a doutrina espírita trabalha isso com tranquilidade. E ao mesmo tempo, né, a gente vê na história os personagens que são de religiões diferentes, mas que estão incluídas nessas leis do universo, que são leis universais e que regem a todos nós, né? E eles não aceitam, por exemplo, a lei da reencarnação, né? Porque mostra claramente, né, a reencarnação, quem são os personagens, né? Ora num papel, ora no outro papel, né? E não aceitando com uma dificuldade extraordinária de aceitar essa situação, né? Exatamente, de aceitar que Deus une pessoas diferentes embaixo de um mesmo teto, conflitos existem e que essa situação da lei da reencarnação, ela é ainda o alicerce para esclarecer várias dificuldades de relacionamento, de entendimento, de educação que hoje nós vivemos. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de um amanhecer para recomeçar. Estamos voltando com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com a Gilvanise Balbino Pereira e nós estamos falando sobre o livro Um Amanhecer para Recomeçar, ditado pelo espírito Saul. E antes de nós continuarmos aqui a nossa conversa sobre esse livro, gostaria de fazer um apelo a você. Você que é solidário e que quer colaborar para o bem da coletividade. Dias atrás as Casas André Luiz foram atingidas pela chuva e teve o seu complexo destruído, uma parte do seu complexo destruído. E nós estamos apelando a você para nos ajudar a reconstruir esse complexo, para que as crianças ali abrigadas sejam mais bem instaladas. Você pode fazer essa colaboração através do telefone 0800 11 90 12 ou ainda pelo site www.casasandreluiz.org.br. Você pode também usar o e-mail marketing@casasandreluiz.org.br. Se você quiser fazer essa doação através de uma conta bancária, Banco Bradesco, agência 3397-9, conta corrente 17020-8. Nós agradecemos emocionados, né, a sua colaboração. Bom, Gilvanise, vamos falar desse livro, né, que também é um romance extraordinário, que também prende a nossa atenção por conta da história, né? E principalmente no ponto em que esse filho, que é um filho difícil, que a mãe tem toda uma doação, ela se desprende, ela se doa totalmente a esse filho,
e ele sofre um acidente e desencarna, né? Então, que isso deve ser a maior dificuldade para uma mãe, é lidar com a morte de um filho, né? Na verdade, se nós olharmos, nós nascemos e não aprendemos a morrer. Isso mesmo. Dentro de nenhuma disciplina, né, no primeiro ano de escola, ninguém fala de morte. As crianças nascem para a vida. É. E as mães, elas se preparam primeiro para morrer primeiro que os seus filhos ou o pai. E é uma dor que o Espiritismo ele auxilia nessa dor para as pessoas se regenerarem, se refazerem no seu refazimento, mas é uma dor que ela só passa quando se encontram todos no mundo espiritual. Verdade. E o Saul, ele foi muito doce quando ele abordou esse tema, ele foi muito inteligente na sua abordagem, porque é um tema difícil. E ele relata a importância da psicografia, a psicografia que é uma faculdade mediúnica, né? E é um trabalho que existe hoje dentro do Espiritismo, mas uma psicografia agregadora, uma psicografia que traz informações para libertar uma pessoa inocente de uma situação, porque o acidente acontece e toda uma história de uma pessoa que por não um acaso, porque não existe um acaso, mas estava ali naquele momento e aconteceu um fato, e esse fato ele é esclarecido, eu não vou contar qual é, né, porque nós não vamos nem ter tempo, mas o fato é esclarecido pelos espíritos, né, pelo espírito que desencarna, trazendo para a mãe uma nova realidade e a beleza da mulher se refazer. Isso. A partir do momento em que ela pega uma carta psicografada do filho e ela fala: a vida continua. É possível sim. Ele vai comigo em qualquer lugar. Eu vou respirar o ar lá fora, mas meu filho vive no meu coração. Né? E a forma que o Saul fala na força das expressões das mensagens espíritas, que são aquela força que nós temos, porque quem não pediu a Deus uma luz no final do túnel num momento de aflição? E de repente cai uma mensagem, um papel ou um evangelho no nosso colo, de uma forma muito especial, alguém olha por nós. É um amigo que comenta alguma coisa, enfim, sempre vem, né? Um programa, algumas, entre muitas aspas, aqueles acasos inexplicáveis. E de repente, Saul pinça uma mensagem maravilhosa e fala assim: mãe, não chora porque você não está sozinha, mãe, não chora porque seu desespero não é só, e alguém olha por você. Então, além da carta do filho, a importância das mensagens espíritas, aquelas que a gente via no Chico Xavier, na grandeza da obra de Chico, mas que ela é presente, que são os pequenos anúncios de que mesmo com as nossas perdas e as nossas dificuldades, sejam elas quais forem, nós não vamos sós. Verdade. E outro ponto, né, parece que a gente está repetindo, né, sempre a mesma situação, mas também mostra claramente nesse livro a atuação do plano espiritual. Saul, então, em alguns momentos aqui, né, agora a leitora que está falando, né, em alguns momentos você parece que visualiza, vem à sua mente aquela situação dele tomar posse, né, tomar a frente da situação e ajudar, né? Evidente que o plano espiritual, acho que fica bem claro isso também, o plano espiritual não faz por nós, mas ele nos auxilia naquela situação de dificuldade, né? Exatamente. Até me emocionei também quando você pôs emoção como a leitora, e eu sempre brinco o dia inteiro lendo também a obra do autor, quando realmente a gente olha assim para algumas situações, parece que são intermináveis, né? Não tem fim. Parece que sempre os maus vencem, né? Nós olhamos para fora, abre a janela, parece que o mal está lá fora, ele não passa, ou dentro de casa, aquele sofrimento, aquela coisa, não tem fim. Mas tem fim, por Deus. Tem fim. Deus sabe o momento certo. E ao mesmo tempo, o bem sempre é mais forte que o mal. Sempre. A gente ainda não acredita nisso. Exatamente. A gente deixa o mal tomar conta porque a gente ainda está inseguro quanto
a ser bom, a fazer o bem, a confiar em Deus, né? A fé. A fé. Eu acho que é o momento em que nós somos testados diante de fatos, é testada a nossa fé, a força que tem a fé. Porque a partir do momento que nós acreditamos no bem, que nós acreditamos que nós não estamos sozinhos, nós ajudamos o plano espiritual nos a ajudar. Sim. E quem muda a história, na verdade, nós somos responsáveis pela mudança, mas eles são aqueles que colocam colorido na nossa vida e na nossa mudança. E a gente precisa ajudar, né? Porque Sim. ninguém não se ajuda quem não quer ser ajudado. Verdade, então verdade. precisa se ajudar. E o Saul busca exatamente isso, que é o momento em que a luz ela vai triunfar sobre as trevas, que eu acho que é o mais importante. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Gilvanise Balbino Pereira. Nós estamos falando sobre o livro Um Amanhecer para Recomeçar, ditado pelo Espírito Saul. Bom, a gente já falou desse livro, é um livro muito bom, né? Muito extraordinário. Mas tem assuntos importantes aqui para a gente também ainda abordar sobre ele, né? E um deles, que eu acho que a gente não vai cansar de falar, né? Porque é o mal da humanidade ainda, né? Talvez há um tempo futuro a gente não precise mais falar disso, né? Mas hoje ainda precisamos, que é a obsessão, né? Ainda existe isso, né? E Saul também mostra sem julgamento, né? Sem condenação, mas esclarecendo, orientando. Exatamente, sem fantasias. Isso, em cima de um processo obsessivo que realmente é o mal da atualidade. Quantas doenças não são resultados de um processo obsessivo? Isso. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi a abordagem dele, do Saul, quando ele remonta uma cena dentro de um bar, né? Isso. A influência dos espíritos que se afinam com aquele ambiente. Que são ambientes que nós saímos aqui para tomar, vamos tomar o tal do chopp do fim da tarde, não tão inocente, ele parece tão inocente, mas por trás de tantos lugares existe um processo obsessivo muito forte. E quanto as pessoas elas são subjugadas a esses processos de obsessão. Uhum. E o mais importante que eu vi a forma que o Saul coloca isso é que tudo tem o seu limite. E claro que falando da atualidade, é impossível nós ditarmos algumas regras de conduta. Olha, você não pode ir neste lugar, você não vai naquele, senão todos nós seríamos seres alados e não é isso que Deus quer de nós. Uhum. Né? A vida está aqui, tem que ser vivida com consciência, com responsabilidade. E esses lugares que são reportados, como ele monta um cenário de um determinado bar, que depois, em razão do processo obsessivo tão forte, o local tem um curto-circuito, porque a zona de trevas se desfaz e não tem mais razão de existir aquilo. Perdeu a sua razão. A importância de saber entrar e sair nos lugares. Saber a importância de ter dentro do coração o evangelho, a instrução, para que a gente seja forte e se blinde a qualquer influência do mal. Assim, a gente vê hoje que está na moda tomar o aperitivo, está na moda fumar, está na moda esportes radicais, né? Porque são suicidas até, né? Sim. Mas não está na moda falar de Deus, não aquela coisa de você só falar de Deus, mas falar de algo que tenha conteúdo, de assuntos que te levem a você evoluir, você aprender um com o outro, né? A gente não tem isso é fora de moda. Nós temos ainda vergonha de falar do que é bom. Você tocou num ponto super especial. Eu recebi um e-mail de uma jovem, uma menina, que falava assim: eu não vou mais em balada nenhuma. Ela escreveu no e-mail assim: baladas para mim é o fim.
Depois que eu li o livro, que eu vi como que são as influências nesses lugares, eu estou revendo aonde que eu vou começar a frequentar. Aí eu respondi para ela que o mais importante, né, da gente saber escolher as coisas, porque o mundo hoje tem uma infinidade de escolhas, Sim, né? Mas é realmente saber aquilo que nos falta no coração. Talvez não seja no aperitivo, naquilo que a moda nos traz, mas trazer o fundamento, que são conceitos que estão sendo jogados fora, deixando de lado, que são coisas mais espiritualizadas, que são coisas importantes, porque o dia de amanhã, ele nos cobra muito. A gente cultua tanto o corpo, a gente quer cuidar tanto do corpo, da aparência, né? Mas a gente se esquece da essência que somos nós, né? E esses livros, esses espíritos estão nos alertando para isso, né? A sua saúde não pode só ser do corpo físico, tem que ser do espírito, porque é o espírito que vai refletir no seu corpo, né? Então, acho que é isso. E ao mesmo tempo, como que você pode fazer isso? Se evangelizando, né? Exatamente. Eu acho que a maior mensagem que a gente extrai disso, entre o mal, né? Porque tem o mal, nós vivemos hoje, Isso. é o mal da atualidade. Mas como que você combate o mal? Né? Você combate o mal com o bem. E é o que? O Evangelho. É o Evangelho, é você sabendo que ele... Eu sempre brinco assim, a gente vai ao centro espírita receber um passe, mas a gente não leva a nossa casa para receber um passe. Isso. Como que a gente harmoniza o nosso ambiente, a nossa casa? E é através do Evangelho no lar. A importância desse trabalho tão simples, tão singelo, que é o Evangelho no lar, que eu fiquei muito feliz que a editora Petit, que publicou o livro, que foi responsável por essa publicação, ela colocou no final do livro um roteiro simplificado de como se faz o Evangelho no lar. Porque não adianta você falar que nós temos o problema e não dar a solução. Então, além do Evangelho individualizado, que você tem que ler, você tem que conhecê-lo, porque a cada momento ele vai te trazer um código novo. Conhecer esse mundo dos espíritos com as boas obras, com aquela mensagem positiva, uma mensagem de um amanhecer para recomeçar, que sempre se recomeça, é que o Evangelho ele tem que estar presente na nossa vida, ele tem que ser lido, ele tem que ser vivenciado. E às vezes, sentando em família, quantas coisas não se resolvem? Né? Aquele pedido de desculpas que ficou ontem esquecido, quem sabe naquele momento do Evangelho, puxa, me desculpe, eu estava errada. Muito bom. É isso mesmo. E a gente chega ao final. Que pena, né? Que pena. Passou muito rápido. Muito rápido. A gente agradece muito a sua participação e volte sempre que quiser. Eu agradeço a você, a sua equipe, a todas as pessoas que estão envolvidas com você, com o seu programa. Um beijo enorme e fico esperando um novo convite. Se você quiser adquirir esse livro, você entra em contato com a editora Mundo Maior pelo site www.mundomaior.com.br. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para repensar@tvmundomaior.com.br. Nós te esperamos no próximo programa. Até lá!